Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal. E o vídeo de hoje falar sobre incensos, por isso que eu tô mostrando o incensário aqui, que eu acho da hora demais esse incensário temático de Game of Thrones, mesmo sem ter nenhuma etiqueta falando que é do Game of Thrones. Porque, tipo, não é só no Game of Thrones que tem dragão, né? Dragão já é uma história muito mais antiga que Game of Thrones. Mas não é essa a questão. A questão do incenso é a seguinte, olha só. Tem esses incensos que tem escrito aqui fragrâncias. Aí, por exemplo, algas marinhas, né? Fragrância, algas marinhas. E tem outros que é diferente. Tem outra, compreensão e amor, que traz compreensão e amor e tal, essas paradas. Agora, se liga na parada que é a seguinte, imagina o avanço tecnológico. E não só o avanço tecnológico, mas uma questão que pode ser bem possível mesmo de acontecer daqui a um tempo, por causa do avanço tecnológico. Tem incensos que você compra o incenso e aí, sei lá, você acende a varetinha ali dele, dura, sei lá, uns 10 minutos queimando, sei lá. Aí, após esses minutos, acontece assim, o que o incenso, entre aspas, promete. Na verdade, ser um incenso tecnológico. Por exemplo, no caso desses aqui. Fragrâncias de algas marinhas. Aí eu acendo a varetinha, deixo ela queimar uns 10 minutos. Aí durante esses 10 minutos e pós esses 10 minutos também, por um período, sei lá, de meia hora, período de 1 hora, de 5 horas, dependendo da questão tecnológica, da questão da pessoa que escolhe, né, colocar assim quanto tempo de duração. Aí acontece que fica com um cheiro mesmo de algas marinhas no ambiente durante todo esse período que a pessoa escolheu. Aí, no caso, essas aqui que falam compreensão e amor, aí falam de sentimentos e tal, aí traz aquele sentimento para a pessoa. Aí a pessoa passa o dia inteiro tendo aquele sentimento porque ela ficou por 10 minutos ali enquanto o incenso queimava. Aí, tipo assim, ativa durante aqueles 10 minutos enquanto o incenso está queimando, ativa o sentimento da pessoa, traz para a pessoa o sentimento da pessoa que ela comprou, que é o que está escrito na caixinha. Você imaginou um avanço tecnológico desse nível, de só pelo queimar do incenso conseguir de alguma forma estimular os hormônios que produzem as sensações, né, os sentimentos nas pessoas? E aí o cérebro capta e transmite isso pro corpo, e aí fica durante horas, aí depende do período de horas, né? Período de duração depende de vários fatores também. Então, assim, imagina um mundo no futuro onde existe isso, e aí imagina como explicar isso lá no passado, na época de 1800, até mais recente, época de 1900, anos 90 e tal. Como explicar isso pra galera daquela época? Que palavras usar para explicar isso pra galera daquela época? Essa é a viagem. E aí pense em todos os avanços tecnológicos, todas as coisas que a gente tem hoje. Por exemplo, a questão da vacina. Em 1 ano conseguimos desenvolver a vacina, mais de uma vacina, várias vacinas em vários países diferentes, em vários laboratórios diferentes e tudo mais, para combater uma pandemia. É a primeira vez na história da humanidade, na história de mais de 10 mil anos, 100 mil anos de civilização humana, civilização contando desde as primeiras cidades, desde os primeiros vilarejos, né? Não considerando a época das cavernas e época antes da civilização, época dos nômades, que a galera vivia no meio da selva e tal, sem considerar essa época, considerando a época do início das primeiras cidades até hoje. Então, assim, todo esse tempo, a humanidade precisou de todo esse tempo para ter uma tecnologia, para desenvolver a tecnologia que tem hoje. Só que nos últimos 30 anos, por exemplo, né, em relação aos últimos 30 anos para cá, quanto que avançou em relação a antes daqueles 30 anos para o começo da civilização? Como que o salto tecnológico está diferente. E a primeira vez já tiveram outras pandemias ao longo da história da humanidade e nenhuma pandemia teve vacina. Nenhuma das outras pandemias teve vacina na época que a pandemia começou. Assim que a pandemia começou. As outras pandemias só foram ter vacina mais de 10 anos depois.
mais de 20 anos depois que os primeiros casos foram detectados, foram estudados, catalogados e etc. Então pensa como que a gente tem avançado os videogames, os primeiros videogames, em relação aos videogames que temos hoje em dia. A questão do... o próprio aparelho de televisão também, né? Quanto tempo demorou, desde que existia cidades, comunicação por telefone e tal, quanto tempo demorou para criar os primeiros aparelhos de televisão? Dos primeiros aparelhos de televisão que não eram a cores, para os primeiros aparelhos a cores, quanto tempo demorou? Dos primeiros aparelhos que eram com o tubão atrás, que eram televisões gigantes, parecia uma caixa, para as televisões de LED de hoje em dia, quanto tempo demorou? Das primeiras televisões de plasma, de LCD, de LED, para as de hoje em dia de 4K e tudo mais, quanto tempo demorou? Então, como que a tecnologia está avançando, como a velocidade do avanço tecnológico, né? Quanto tempo demorou para inventar o primeiro avião, depois que inventaram o primeiro avião, comparando os primeiros aviões, os primeiros modelos de aviões com os aviões que temos hoje. Inclusive a galera fica na dúvida, Santos Dumont, que é brasileiro, que inventou o primeiro avião, enquanto ele morava lá na França e tal, e morou lá a vida inteira praticamente. Não, foi os irmãos Wright lá dos Estados Unidos e tal. Na verdade foi Leonardo da Vinci. Tem os projetos do Leonardo da Vinci e os rascunhos, os desenhos de helicóptero, de avião, que na época do Leonardo da Vinci não teve como ele reproduzir, porque não existiam os materiais tecnológicos, não existia engenharia para esse tipo de coisa. Mas ele desenhou, ele rabiscou, ele escreveu o que seria engenharia para a construção do helicóptero e do avião e tal. E se não me engano, lá nos anos 90, ou até um pouco antes dos anos 90, pegaram esses projetos, vários engenheiros pegaram esses projetos do Leonardo da Vinci e reproduziram e criaram, e funcionou, o helicóptero voou. Então, tipo assim, foi ele que criou também o avião, o helicóptero e tal. Só que na época dele não existia tecnologia para isso. Então, assim, fica aí com o vídeo, paz pra todos, fui!